Coisa importante também, irmãos, que eu preciso comentar, é claro, você já sabe, mas é tão gracioso dizer isso novamente. No nosso retiro nós teremos o batismo, né? Então, alguns irmãos, irmãs estiveram se preparando durante um bom tempo, fizemos aquele estudo continuado, e eles vão dar a sua pública profissão de fé lá no retiro, né? E irão ser batizados, né? Assim, pela vontade do Senhor, se o Senhor assim o permitir. Então, esse é mais um motivo para você estar conosco lá. O batismo será na quarta-feira, né? No culto da manhã, dia de feriado, então você pode estar conosco certamente. Filipenses 3, a partir do verso 17, antes da gente ler, quero contextualizar o que Paulo está dizendo nesta palavra aqui. Aliás, o livro de Filipenses, nós estamos expondo ele no domingo de manhã. Estou aqui me adiantando um pouco, comentando esse texto, mas no domingo de manhã depois a gente chega nele de novo. Mas o contexto aqui, especialmente no capítulo 3, é que Paulo está contando da vida dele. Paulo dá um testemunho de quem ele era antes de Jesus. Fariseu, perseguidor da igreja, um homem mau. Mas ele se converte a Cristo. E tudo é transformado. Ele fala assim: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Tenho na verdade por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Isso é interessante, né? Ele considera assim, e nessa caminhada dele, ele diz que agora ele tem um alvo. O alvo dele, que é Cristo, está aqui, estou citando dos versos 12 ao 14, mas especialmente o verso 14, pode projetar para nós: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo que ele tem um alvo, e agora ele vai falar sobre aqueles que estão atrapalhando ele de seguirem no alvo. Não ele necessariamente, mas a igreja. A igreja dos Filipenses tem gente atrapalhadora. E aqui já me vai, antes mesmo da gente ler o texto, já vai uma lição para mim. Se tem gente atrapalhando você seguir Jesus, talvez tenha alguém, quem sabe, alguém que fica te atazanando, te provocando, alguém que faz mal para você, ou mesmo alguém que prega algo que não diz respeito à fé do Evangelho. Bom, esta pessoa dará conta diante de Deus. Sabia disso? Essa pessoa dará conta diante de Deus. Mas isso não é desculpa para eu abandonar o Evangelho. Isso não é motivo, porque cada um, também diz Paulo aos Coríntios, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Diante de Deus, nem você nem eu poderemos dizer: Senhor, mas eu deixei por causa do fulano. Vai lá conversar com o fulano, vê se não é verdade. Não. Eu respondo pelo meu coração. E agora Paulo vai falar dos que estão atrapalhando. Portanto, eu quero que você preste atenção nesse texto e no final a gente esteja olhando somente para o alvo, que é Cristo Jesus. A partir do verso 17: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Amém? Pergunto para você, para onde você está olhando? Claro que a resposta mais simples está olhando para mim agora, né? Mas a questão é, para que alvo a sua vida está arrumando? E antes que você responda Jesus, espero que essa seria a sua resposta, aliás, né? Nós respondemos com a nossa vida. O que consome tempo do seu coração? O que consome desejos em você? Pelo que você fica se preocupando? O que você olha? O salmista lá no Salmo 121 fala que ele elevou os olhos para um monte perguntando: de onde me virá o socorro? Porque nos montes talvez havia baalins, deuses, ídolos. Ele está desprezando isso. Não há o socorro desses deuses, desses ídolos. O meu socorro, na verdade, não vem dos montes, vem do Senhor, que não fez só os montes, fez os céus e a terra. Esse é o testemunho do Salmo 121.
O salmista sabe para onde olhar, ele está olhando para o Senhor. Nós temos um alvo, você tem um alvo, saiba disso. O alvo é aquilo que dirige a sua vida, o alvo é aquilo pelo qual você talvez perca a noite de sono, pelo qual você deseje muito. Esse alvo é a coisa para quem nós olhamos. E a primeira coisa que eu vejo aqui o alvo é definido por quem é meu exemplo, quem eu quero ser. Sabe quando você é criança, né? Pergunta para você, quando você crescer, quem que você quer ser? Talvez você tenha respondido astronauta, como todo mundo. Qual criança que não respondeu que queria ser astronauta, né? Astronauta. Depois a gente vai ficando mais humilde, né? Mais humilde. Mas no começo é assim, de astronauta para frente, né? Quem você quer ser tem a ver com a criança, em quem ela está olhando, quem ela acha o seu super-herói, aquele que ela pode copiar. Quem nós queremos ser tem a ver com quem nós estamos imitando. Por isso que quando fala de alvo, Paulo fala assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui tem um porém também, né, gente? A gente tem que se perguntar o seguinte, será que Paulo está sendo orgulhoso? Imagina só, irmãos, eu dizer assim, você quer ser parecido com Cristo? Olhe para mim, hein? Talvez você vai dizer, esse pastor é meio orgulhoso, hein? Ele está se achando o grande discípulo de Jesus. Mas parece que Paulo, claro, ele é um apóstolo, ele não é, vamos dizer assim, ele é imbuído do poder de Deus para o apostolado, mas parece que Paulo está dizendo assim, sejam meus imitadores no quesito, na minha tentativa de imitar a Cristo. Sejam meus imitadores como eu imito a Cristo. Ou seja, percebam o meu modo de imitar e imitem desse modo. Não é sejam como eu sou, mas tentem imitar a Cristo do mesmo modo que eu tento imitar. Paulo está dizendo para eles, você pode ter em mim um exemplo, pode ter em mim um exemplo. E aí novamente eu digo, nós temos que pensar que todos nós temos exemplos, temos modelos, sejam eles quais forem, o que nós queremos ser, o modo como a vida está nos moldando. E no final das contas, se eu não estou tendo Cristo como meu modelo, Cristo como meu exemplo, então eu estou falhando na minha vida cristã. Eu posso fazer um monte de coisa, eu posso ser bastante coisa, ou ter bastante relevância, mas Cristo precisa ser o meu modelo. Eu sei que isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito também. Cristo precisa ser o meu modelo, a tal ponto que se eu precisar olhar para Paulo, eu posso dizer assim, eu não sei como imitar Cristo. Como que eu imito a Cristo? Então eu olho para Paulo, mas talvez Paulo já esteja distante de nós. Então eu olho para um irmão, para uma irmã, para alguém que serve a Jesus há mais tempo do que eu, ou que é mais firme do que eu, e eu olho para essa pessoa e a imito, na imitação que ela está tendo de Cristo. Mas no final das contas, irmãos, o que é mais importante aqui é o seguinte, quem eu quero ser, quem eu quero imitar, porque todos nós que servimos a Jesus, se você serve Jesus, estamos sendo moldados para um padrão, e este padrão é o do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Esta é a verdade. Tudo que foi constituído na igreja de Cristo Jesus, foi constituído até que todos cheguemos à unidade da fé, a varão perfeito, à medida da estatura completa, à altura do seu Filho Jesus Cristo. Você está sendo feito conforme Jesus, ou você está falhando na sua caminhada cristã? Deixa eu falar de novo, você está sendo feito conforme Cristo Jesus, ou você está falhando na sua caminhada cristã? Agora, lembra dos atrapalhadores, da gente que você vai usar como desculpa, ou não vai usar, né? Mas que às vezes dá vontade. Esses atrapalhadores, dos quais nós iremos falar aqui, eles podem servir, irmãos, de uma, vamos dizer assim, podem ser usados por Deus para nos moldar, para que a gente seja mais parecido com Jesus. Que Jesus tinha inimigos da cruz também, né? Jesus tinha gente que caminhava distante, tinha gente que o desprezava, porque ele era o Filho de Deus, porque ele era Jesus. O desprezava, como eu preguei na semana passada, quando Jesus faz um milagre, tem gente que se afasta dele e não se aproxima por causa da ressurreição de Lázaro. Então, o próprio Jesus tinha gente que o atrapalhava ou que tentava fazer isso. Essas pessoas, essas situações, toda essa questão, às vezes, do nosso coração, pode ser usado por Deus, para que você seja um imitador melhor de Cristo Jesus. Não há imitação de Cristo Jesus que não passe por sofrimento, que não passe por angústias, que não passe por dúvidas.
que não passe por lágrimas, mas tudo isso é processo de Deus, para que você possa dizer: eu estou me tornando um imitador de Cristo Jesus, eu estou me tornando alguém mais parecido com Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é quem eu quero imitar, Ele é o meu herói, Ele é a pessoa que eu quero ser igual. Esta é a questão. Paulo está dizendo: sede também meus imitadores, irmãos, e tende o cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Paulo está dizendo: pode olhar para mim. Agora, como que eu sei que eu estou caminhando com Cristo Jesus? Bom, primeiro, pela palavra dele, né? Quando eu vou me moldando na palavra dele. Mas um bom indicativo é quando eu posso olhar para alguém e dizer assim: fulano, faça como eu fiz. Fulano, te dou um conselho porque isso eu já vivi, isso eu estou vivendo. Eu posso dizer para você que dessa maneira, se você fizer assim, você estará imitando um pouco mais a Jesus. Temos que tomar cuidado para não ficar orgulhoso quando a gente disser isso, mas é possível. Pode ser que você desenvolva uma vida de oração, um conhecimento da palavra, uma humildade, um coração ensinável, em que você pode olhar para os outros e dizer assim: fulano, vamos caminhar junto comigo. Eu quero te abençoar, quero te ajudar a ter uma vida melhor de oração. Talvez esse seja um bom sinal de que você está se tornando parecido com Cristo Jesus. Quando você pode olhar para alguém e dizer: deixa eu te ajudar a ser um imitador de Cristo, naquilo que eu já aprendi, na caminhada que eu já fiz. Ninguém alcança a perfeição, irmãos. Paulo diz no verso 12 e repete no verso 13: eu não alcancei, eu não sou perfeito. Não, ninguém se torna igual a Jesus, mas a gente vai caminhando e a gente pode se aproximando dele. Não há como eu repetir demais essa palavra, irmãos. Seja imitador de Cristo Jesus. Para que a gente olhe para o alvo, Jesus tem que ser o nosso modelo. Jesus tem que ser o nosso modelo. Nós podemos tomar lições de várias outras áreas. Você pode gostar do empresário tal, do influencer tal, da pessoa, do intelectual tal. Tudo bem, especialmente se é um seguidor de Jesus, melhor ainda. Mas o modelo é Jesus. Essa é a questão, em cada área da vida. A segunda coisa que eu vejo aqui é que, se há o modelo de Paulo, existem aqueles que atrapalham. No verso 18 está escrito: muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. Antes da gente definir esses inimigos da cruz, te faço um desafio. Pensa um pouco aí, como que você imaginaria um inimigo da cruz de Cristo? Como que é o inimigo da cruz de Cristo? Uma pessoa em si, né? Você não imagina uma pessoa específica, tá? Mas características dessa pessoa. Talvez você pense em alguém muito bravo, alguém que esteja assim, quem sabe com uma aparência ruim, talvez deplorável. Mas esses inimigos da cruz de Cristo não são assim, não. Sabe quem eram eles no livro de Filipenses? Eram pessoas que vinham pregar o evangelho aos filipenses e pregavam um evangelho deturpado. Era o evangelho mais a lei. Então esses inimigos da cruz de Cristo, eles eram, vou usar um termo assim bem popular, eles eram até mais engomadinhos do que Paulo, até mais certo. Ele não está errado ser engomadinho, não. O problema não é esse. O problema é que eles imaginavam que isso traria salvação. Eles imaginavam que Jesus não era suficiente. Então Jesus não era suficiente, logo eles tinham que ter a parte deles, a parte de cumprir a lei, para serem partes merecedores da salvação. Percebe? Isso os tornava inimigos da cruz de Cristo. Então, o inimigo da cruz de Cristo não é apenas e tão somente aquele que está lá no mundo, aquela caricatura, não. É alguém que não entendeu o evangelho. E aí Paulo vai mostrar quem são essas pessoas, ou como elas estão. E sempre que nós lermos textos assim, por mais difícil que seja, esse é o meu desafio, é um exercício que eu faço. Primeiro eu aplico para mim: será que eu sou um inimigo da cruz de Cristo? Será que eu comecei bem e agora estou mal? Será que antes eu era amigo da cruz e me tornei inimigo da cruz? Paulo descreve essas pessoas assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Qual que é a definição deles? O fim é a perdição. Perdição. Todo inimigo da cruz de Cristo é alguém que está rumando para uma vida eterna sem a Cristo. E se você ainda não tem Cristo,
se você ainda não recebeu Jesus, por mais bonzinho que você seja, por mais engomadinho que você esteja, você ainda é um inimigo da cruz. Nós precisamos receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador, confessá-lo com a boca e crer com o coração para que haja salvação. Não há outro caminho. Você pode se esforçar o máximo que você quiser, mas isso, na melhor das hipóteses, será uma boa religião e não a salvação em Cristo Jesus. Outra coisa, esta perdição, Paulo fala que o fim deles é a perdição, parece ser de gente que anda perdido na vida, perdido na vida. Essa perdição é tão profunda, irmãos, que em alguns momentos Paulo vai testemunhar que a palavra da cruz para os que perecem é loucura, é tão perdição que eles não conseguem entender a palavra da cruz, mas pela graça de Deus, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Olha que benção, coisa maravilhosa. O fim desses é andar perdido, rumar perdido, e o Deus deles é o ventre. O que é isso? É alguém que vive só para si mesmo. Esse é ter o ventre como Deus. A gente tinha uma frase, né? Os antigos diziam, né? Fulano parece que está com um rei na barriga. Já ouviu essa? Né? Parece a ideia do que Paulo está dizendo. O Deus deles é o ventre. Só olha para si mesmo. Calvino, ao comentar esse texto, fala assim: o Deus deles é o ventre e a religião é a cozinha, ou seja, é onde prepara os alimentos para jogar para o ventre. Então essas pessoas se servem da religião, se servem de coisas muito bonitinhas, mas apenas para si mesmos, para ficarem bonitinha diante de Deus. Irmãos, e é muito fácil nós dizermos isso sobre outras religiões. As outras religiões, as pessoas estão assim, o Deus deles é o ventre. Mas esta palavra, lembra, primeiro tem que ser aplicada a mim. Será que eu tornei a minha vida, vamos dizer assim, a religião evangélica, como apenas uma maneira de me esquivar de ter que tratar com Deus? Porque eu creio, irmãos, que nós estamos servindo ao Deus vivo. Eu creio que deixamos os ídolos para servir a Deus, mas o coração do homem é enganoso. Pode ser que por vezes, ao vir na igreja, nós nos acostumamos. Já tem aquela frase, né? Há convertidos e convencidos. Talvez nós nos tornamos convencidos, e tudo ficou tão normal, tão gostoso, tão bom, que nós não percebemos que o nosso Deus continua sendo o ventre, que eu não consigo ser exortado pela palavra, que em mim não há mudança, que eu não sou transformado. Portanto, se o meu Deus é o Deus Todo-Poderoso e não o meu ventre, Ele é maior do que eu, Ele fala coisas que vai contra mim, e eu preciso obedecer. Aí está uma prova clara. Essa sua caminhada cristã, Senhor Jesus já falou contigo, você já foi transformado, lembra disso, tá? Ninguém vai se tornar perfeito, porque alguns chegam ao desespero, pensando assim: mas eu ainda estou lutando contra pecados. Isso é só sinal que você está vivo, tá? Se você está lutando contra pecados, é sinal que você está vivo, porque até o último dia nós estaremos batalhando na fé cristã. Mas se não há transformação, irmãos, se não há desejo em mim de ser mudado, eu preciso me perguntar se eu já sirvo ao Senhor, ou se o Deus que eu sirvo é o meu ventre, sou eu mesmo, o meu ego, ou seja, a minha própria vontade. Ainda a descrição mais desses inimigos da cruz é que a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas terrenas. O que é isso? É alguém que não consegue colocar a sua esperança em Jesus. É alguém que vive para o momento, para o agora. Não tem nada do céu no coração dele, nada. Ou a minha recompensa é aqui agora, ou então não vale mais nada. Percebe? Todas essas provas nós temos que fazer de tempos em tempos no nosso coração. Eu sei que você provavelmente é crente, serve a Jesus. E isso espero que seja um incômodo gracioso no seu e no meu coração. No seu e no meu coração. Esses inimigos da cruz, nós devemos orar para que a gente não ouça eles, não viva como eles, não seja moldado conforme eles são. Por quê? Porque você e eu fomos chamados para ser mais parecidos com Cristo. Aqui vai um detalhe também, irmãos, é um detalhe muito interessante. Para cada cultura e às vezes para cada geração, as tentações são diferentes. Quer ver um exemplo? Você certamente, ou muito provavelmente, nunca foi tentado no que esses inimigos da cruz eram tentados.
Porque a tentação deles era viver a lei do Antigo Testamento, guardar cada detalhe da lei do Antigo Testamento, e achar que com esse guardar de cada detalhe, eles seriam salvos. Ou seja, é provável que você nunca tenha tido essa tentação. Olha, eu vou agora seguir todos os pormenores do Pentateuco. Tem cada coisa lá que a gente não segue mais, que Cristo já ultrapassou, já deixou como ultrapassado. Mas os princípios da lei são verdadeiros, isso eles são. Agora, nós somos tentados em outras coisas, em criar as nossas próprias leis, as nossas próprias regras. E assim, irmãos, a questão não é que a gente vai viver sem regra, sem lei, mas por vezes, a minha tentação, e eu imagino que a sua também é, ver os princípios da fé cristã, os princípios de servir Jesus, e criar regras para fundamentar. Opa, já que eu tenho que viver assim, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, logo nós tiramos a regra, e vivemos só a regra e deixamos os princípios de lado. Percebe? Algumas coisas são básicas, são importantes, né? A gente pensa assim, para servir a Jesus, nós, dá um exemplo rápido aqui, né? Nós temos que deixar a sensualidade que tem no mundo. É verdade, ser um servo de Deus, você tem que deixar a sensualidade. Esse é um princípio, né? Cristo nos criou para sermos santos, em todas as áreas, inclusive na corporal. E aí nós temos algumas coisas que são importantes, né? Algumas regras que nós seguimos. Por vezes damos mais atenção à regra do que ao princípio. Temos que deixar vícios. Um cristão tem que lutar contra vício, né? E é importante, isso é um princípio. Mas eu não posso me orgulhar, chegar para os irmãos e dizer, como eu sou mais santo que você, hein? Você tem algum vício? Eu não tenho. Eu sou muito melhor. Pronto, já perdi, já não entendi. Percebe como é difícil isso? Como meu coração tem que estar sendo diagnosticado pela palavra, pelo Espírito constantemente, porque facilmente eu coloco isso como um pedestal para mim. Sou melhor do que você, eu sou mais santo, ao invés de dizer, irmão, estou tentando me tornar parecido com Jesus. Olha, se você quiser, pega aqui na minha mão, a gente vai junto imitar Jesus. Talvez eu já tenha vencido um pouco dessa batalha que você está lutando, então vamos imitar Jesus junto. Percebe? Há uma grande diferença aí. Esse é o nosso chamado, em toda a santidade que Cristo gerar em nosso coração, não nos tornar diferentes de Jesus, não nos tornar inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Novamente, porque o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos. Mas nós temos uma vida diferente, irmãos. Nós temos uma esperança diferente. E lembra que a questão aqui é estar olhando para o alvo. Qual é o seu alvo? O meu, né? Qual é o nosso modelo? Cristo Jesus. E os versos 20 e 21 vão explanar isso. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De onde que vem a nossa cidade? E a palavra aqui é pátria, né? De onde vem a nossa pátria? Paulo, em Efésios 3, quando fala que do Senhor, do Pai é quem vem toda a família, o termo ali é do patros, Pai, que vem a pátria. Portanto, a palavra pátria, que hoje nós chamamos como nação, né? É a ideia de uma família, no seu sentido mais original. E esta pátria vem do Pai. Olha que coisa interessante. A nossa cidade, a nossa pátria vem do nosso Pai. Portanto, ainda que você seja brasileiro, ainda que você tenha uma nacionalidade neste mundo terreno, a sua primeira pátria não é mais o Brasil, ou qualquer que seja o país, se você tem alguma outra nacionalidade aí, não. Sua primeira pátria é aquela que vem do Patros, é aquela que vem do Pai. A nossa cidade está onde está no céu. É assim que a igreja vive, irmãos, não se tornando inimigo da cruz de Cristo. Como? Olhando para Cristo, Cristo se tornando o nosso modelo, olhando para os irmãos que já servem a Jesus, tentando imitar a Jesus, como eles imitam, e também vivendo na esperança da pátria celestial, vivendo na esperança de uma família que está no céu e não aqui. Com isso, nós não ficaremos pensando só no céu. Não. Houve uma crise, deixa eu adiantar uma coisa para você, né? Adiantar não, fazer um parênteses, aliás. Houve uma crise na igreja dos Tessalonicenses. Os livros de 1ª e 2ª Tessalonicenses foram escritos, e Paulo escreve especialmente falando da esperança
da vinda de Jesus. Ou seja, um povo que estava olhando para a pátria celestial. Mas os tessalonicenses, alguns crentes tessalonicenses, aplicaram da seguinte forma: Jesus vai voltar. Para que eu vou trabalhar então? Olha que ideia interessante, né? Para que eu vou trabalhar? Jesus já está aí. Aí eles deixaram seus empregos. Mas não porque perderam o emprego, porque teve crise, porque... Não. Eles deliberadamente falaram, não vou trabalhar mais, né? E aí o que fizeram? Jesus não voltou. Ou não voltou naquele momento, nós cremos que voltará. E aí eles começaram a ter que viver às custas dos outros irmãos. Não por crise, não por necessidade, mas porque não queriam trabalhar. Aí Paulo escreve assim: aquele que não quiser trabalhar, não coma também. Paulo é duro, né? Ah, não quer trabalhar? Então não coma. Escreve para a igreja inteira. Imagina alguém lendo isso na frente da igreja. Quem não quiser trabalhar, não coma também. E se eu fosse o camarada, eu ia ficar assim: Senhor amado, né? Por que eu fiz esse parênteses, irmãos? Porque pensar nas coisas celestiais, a nossa cidade ser celestial, não é sinônimo de não trabalhar, de não ter uma vida aqui, de não ter algo nesta vida. Não é sinal de que tudo que você ganhar, você tem que gastar à toa. Ah, pronto, acabou. Não vou fazer plano nenhum, não. Não vou ter plano de carreira, não vou ter aposentadoria, não vou ter nada. Não, calma, não é isso. Mas a questão é que no final das contas, a sua maior cidadania não é aqui, não é neste lugar. No final das contas, se tudo for mal, nem tudo foi mal. No final das contas, se você não venceu nesta vida, esse não será o maior problema, porque a nossa cidade é celestial. A nossa família vem do nosso Pai Celestial. Os nossos valores vêm do Senhor. A nossa honra e a nossa glória não está em nada que este mundo constrói, mas está na presença do Senhor. Percebe? Inverte-se os valores. Os valores passam a ser o reino de Deus. Os valores passam a ser o que Deus quer de mim. Alguém já perguntou, né? Faz uma provocação: você é famoso no céu? Você é famoso no céu? Não sei se haverá fama no céu, nesse sentido não. Mas a questão é, será que a minha cidade é celestial? O meu coração está neste reino, a tal ponto em que eu possa enxergar de verdade, como esperança, a vida que vem? E o enxergar lá faz com que eu viva esta vida de modo diferente. Aliás, aqui está um pormenor incrível nesse texto, irmãos, incrível. Paulo está falando dos inimigos da cruz de Cristo. Fala que os pensamentos deles são só terrenos. E agora ele vai nos dizer, nós não somos assim. Só que quando ele vai dizer nós não somos assim, ele não fala nós somos amigos da cruz. Não, ele não diz isso. Poderia dizer, mas ele aplica de outra maneira. Ele fala, nossa cidade está no céu, de onde esperamos o Salvador. Porque aquele que não é inimigo da cruz, este é o coração dele. Ele está com os olhos no céu, ele está esperando o Salvador, que é Cristo Jesus. Os desejos dele, olha essa ideia de espera, irmãos. O que nós esperamos? Poderia ter perguntado isso no começo, né? Quando eu perguntei o que você quer ser, é o que nós esperamos para nós. O que você espera para 2024? Paulo está dizendo assim, nós esperamos o Salvador. Porque o que não é inimigo da cruz de Cristo, quem é? Quem é aquele que está imitando Jesus? É aquele que tem o seu desejo em Jesus. Essa é uma das coisas, talvez a mais profunda, que Cristo transforma em nós. E esse é o modo que Cristo se torna o nosso alvo. Como? Quando o meu coração é convertido a Ele. Alguém já falou assim, como quando os nossos afetos são transformados. O meu desejo, minha vontade vai para Cristo Jesus. É a mudança de coração. Aí novamente, repito, aí eu não sou um fracassado, se eu não sou um sucesso aqui, se as coisas não aconteceram como eu queria, apesar de que é muito ruim, né, quando acontece diferente do que a gente planeja ou do que a gente quer, mas ainda assim a minha cidade é celestial. Não perca essa visão, que eu e você possamos orar, clamar ao Senhor, para nos lembrarmos disso, porque é isso que nos sustenta, é isso que nos sustenta. Eu estava vendo uma entrevista de um pastor português, ele é assim, é um tanto quanto diferente da realidade de Portugal, porque em Portugal, claro, a maioria
das pessoas ou é de um catolicismo tradicional ou não tem religião. O avô dele, o avô ou bisavô, se não me engano, se converteu e ele já nasceu num berço cristão, num berço evangélico, no caso. Então ele é um tanto quanto diferente da população ali. E ele veio ao Brasil dar uma entrevista, ele falou assim: o problema do europeu, não só o português, como o espanhol e outros, é que eles perderam a perspectiva. Eles não têm alegria porque eles perderam, não tem mais propósito. Até ele estava comentando que se você for falar sobre Deus com eles, é quase que uma intromissão. Ele faz a seguinte comparação: é igual você chegasse para uma pessoa que você não conhece e falasse assim: ô, você tem dívidas na sua família? Você tem alguma rixa com alguém? A pessoa vai dizer: ué, mas como assim que você está me perguntando uma coisa dessa tão íntima? Segundo esse pastor, para o europeu é isso, não se conversa sobre Deus, porque foi se deixando, não se fala mais sobre isso. E eles perderam a ideia de propósito. É óbvio que ele não está dizendo que todos os moradores da Europa são assim, mas que há uma tendência nesse modo. Eu acho incrível, irmãos. O que aconteceu com esse povo que era cristão, né? Que evangelizou o mundo inteiro, mandou missionário para tudo que é canto do mundo. Saíram da Inglaterra, da Alemanha, vieram evangelizar até aqui no Brasil. Aconteceu que eles pararam de olhar para o céu. Aconteceu que a pátria celestial deixou de ser pátria deles. E aí, gradualmente, processualmente, vai se perdendo a esperança. Como ele diz, Paulo, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Mantenha os seus olhos no alvo, viu? Mantenha os seus olhos em Cristo. Entenda que a recompensa é Cristo. E aí eu aplico mais uma coisa: se a recompensa é Cristo, os nossos desejos e as nossas recompensas aqui serão trazidas por Cristo Jesus. Se eu disser para você, qual a recompensa você gostaria? Antes de começar esse sermão, aliás, né? Porque agora talvez você já vai querer responder, ou vai ter a tendência a responder mais facilmente aquilo que estamos falando. Mas eu acho que até eu, se fosse indagado assim por alguém, eu diria assim: a recompensa que eu quero eu não sei, talvez ter saúde. Saúde, né, é importante. A recompensa é ter uma casa na praia. Quem não gostaria? Vai dizer que não é o problema isso, né, ter uma casa na praia. Recompensa que eu queria é fazer viagem. Bom, poderia ficar aqui a noite inteira falando de várias recompensas, né? Coisas não necessariamente ruins. Paulo está dizendo: nós esperamos o nosso Salvador. Quando a minha esperança, a minha espera e o meu desejo é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, as recompensas são celestiais. E aí eu passo a viver a partir disso. Eu oro mais, eu busco mais a Deus, eu clamo a Ele. Por quê? Porque eu me torno alguém que deseja Ele. Vamos para frente. A nossa cidade está no céu, nós esperamos Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas, todas as coisas. Irmãos, quando nós recebemos Jesus, é verdade que Ele não nos tira deste mundo. É verdade que algumas lutas que você tinha antes de receber Jesus, você percebe que elas vão continuando no seu coração. Não é verdade? O apóstolo Paulo, não, eu ia citar Paulo, né? Mas Lutero, o reformador, ele disse brincando, né? Que quando ele acreditou que havia afogado o velho homem nas águas do batismo, mas logo percebeu que o velho homem sabia nadar. Ele estava brincando, provocando, que nós temos a impressão de que quando nós nos convertemos, não teremos mais tentação. Depois que eu me batizar, não vou mais ter tentação. Você já pensou isso? O pessoal que vai se batizar, se prepara, viu? As maiores lutas vêm depois até. Quando eu passar por isso? Não, irmãos. Há lutas, elas continuam, e continuam aqui dentro de nós, dentro do nosso coração, na nossa vida. Porém, no mesmo momento que há a luta, existe esperança e existe poder do Espírito Santo para nos dizer assim: nós esperamos esse Jesus que transformará o nosso corpo abatido. Transformará o nosso corpo abatido. Enquanto aqui há abatimento, nós sabemos que lá haverá vitória. Semeia-se o corpo em temor, semeia-se o corpo em vergonha, em fraqueza, como diz Paulo, ressuscitará em vigor. Irmãos,
há uma esperança para nós que deve nos renovar. E se você está abatido, se você está naquela luta, e alguns irmãos tão sinceros, dizem: eu não vou conseguir vencer aquilo. A verdade é que esta luta já é uma demonstração de que não somos inimigos da cruz, ou pelo menos é uma boa demonstração. Se você está lutando contra o pecado, talvez seja aquela luta igual Jacó e o anjo, um puxa de um lado, outro puxa de outro, mas agora é a luta contra o seu pecado. Eu já conversei com alguns irmãos muito abatidos, porque foram vencidos pelo pecado em dado momento. Em algum momento pecaram, caíram. Isso claro que não é bom, não há nada de glorioso nisso. Mas o abatimento demonstra que eu quero ser diferente. Porque lá no mundo a gente peca e não está nem aí, não é verdade? No mundo a gente peca e conta vantagem ainda. Peca e tira foto. Estou pecando, hein, pessoal? E ainda bem que você ficou abatido, se isso aconteceu com você. Porque comigo acontece mesmo. Esta luta, irmãos, é uma luta necessária. Ainda que você esteja assim, rastejando para continuar na caminhada cristã, a esperança é de que haverá um momento que teremos um corpo transformado. Não mais esse corpo abatido. Não mais essa carne que é tendenciosa ao pecado. Esse velho homem que aprendeu a nadar. Essa luta é ancorada por nossa esperança em Cristo Jesus. Haverá um momento em que venceremos isso. Continue lutando. Não se torne inimigo da cruz de Cristo. Não se torne um cínico, um hipócrita, que vem na igreja e está de um jeito, e lá fora é outro, porque isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Se torne um lutador. Alguém que, como Paulo fala aqui, eu já vos disse e digo de novo, chorando. Paulo estava chorando por causa dos inimigos da cruz de Cristo. E se eu vejo em mim alguma tendência de ser inimigo da cruz, que eu lute chorando contra isso, mas que eu lute, porque há no Senhor esperança de vitória. Há no Senhor esperança de vitória. Eu lembro o testemunho de um grande homem de Deus, que travou uma batalha profunda contra a depressão. A depressão. 1800 e alguma coisa, foi ele quem evangelizou. Talvez você já tenha ouvido aquele hino Preciosa Graça de Jesus, Amazing Grace, né? Muito famoso nos Estados Unidos. Ele evangelizou o camarada que fez essa música. E ele também fazia muitas músicas, se eu não me engano, algumas do cantor cristão são feitas por ele. Não me lembro o nome desse homem específico. Ele se converteu a Jesus, era um crente fiel, mas desde antes da conversão ele lutava contra a depressão. E a história desse homem é uma história muito graciosa, mas também muito triste, porque ele vencia e ele voltava. E existem outras histórias de irmãos que venceram, seja a depressão, seja a ansiedade, seja lutas quais forem. No caso deste homem, ele lutou, e até o fim da vida, ele lutou contra essa situação. Agora pense numa pessoa, 1800 e pouco, lutando contra a depressão. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi considerado louco, porque era assim o diagnóstico da época. Então algumas vezes ele tinha crises, e ele era internado, no que na época eram os manicômios, né? Certamente já ouviu falar. Então lá, naquela situação degradante, num tratamento que hoje a gente sabe que não serviria para melhorar, só para piorar, lá ele escrevia canções de louvor a Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu não estou dizendo para você, olha que maravilha, que coisa maravilhosa, não. Eu estou dizendo que nessa situação em que este homem chegou, foi uma situação tão difícil, mas lá ainda havia um vislumbre da graça de Deus, um vislumbre do poder de Deus. Eu posso dizer, irmãos, já estive em algumas situações difíceis na vida, nada parecido com este homem. Já estive, por exemplo, você sabe, internado em um hospital, em situações muito difíceis, depois de cirurgia, por exemplo. Já estive, não internado, mas em situações de saúde, como do Covid, já contei para os irmãos. Já estive com situações de profunda ansiedade, mas eu nunca estive em um momento em que eu clamei e o Senhor não estava lá. É incrível isso. Não consigo lembrar na minha história algum momento em que o Senhor não estava lá. Talvez hajam 2 momentos em que naquela hora eu não percebia Cristo Jesus. 2 momentos na minha vida, pode ser que haja mais, né?
mas 2 momentos que eu acho crucial. O primeiro deles é quando eu estava, depois da cirurgia do coração, fiz 2, né? Relembrando os irmãos aqui. Na minha segunda, a primeira eu era criança, na segunda eu fiquei na UTI, 4 dias, era para ficar 2, ganhei um combo, fiquei 4, né? Porque eu acho que gostaram de mim. E ali eu tive um problema de respiração muito sério. E na minha cabeça eu imaginava assim, eu vou fazer a cirurgia, vai ser muito difícil, já estava preparado, vai ser muito difícil, mas Deus vai estar lá comigo. Cada dor que eu senti, eu tinha, sabe, quase que esse romantismo, né? Cada dor que eu senti, o Espírito Santo vai falar no meu ouvido, eu estou aqui com você, meu servo. E não aconteceu isso, não aconteceu. Depois que eu saí daquele hospital, ainda orei, chorei diante de Deus. E briguei com Deus, irmãos, briguei com Deus. Falei, o Senhor não estava lá. E Deus teve que falar no meu coração. Uma palavra que eu já compartilhei com os irmãos, estou só relembrando. Me lembrou de Hebreus 12, que eu havia lido antes da cirurgia. Eu açoito os filhos que amo. Que palavra maravilhosa para mim, irmãos, que palavra graciosa. Mesmo quando eu achei que Deus não estava lá, Ele estava. Que coisa graciosa, né? A segunda vez foi quando o Isaac nasceu. Os irmãos também sabem, também contei o testemunho aqui. Não tem muito testemunho novo não, irmãos, é sempre os mesmos, né? Quando o Isaac nasceu, ele não respirou, teve problema do coração. E para mim é um ativar de coisas dentro da memória, né? Senhor, o meu filho com o mesmo problema que eu. E Deus não falou comigo ali, irmãos. Ele não me respondeu nada naquela madrugada, nada. Fui dormir sem resposta, o Isaac internado na incubadora. E depois Deus ministrou meu coração, que Ele estava lá. Foram os únicos 2 momentos, poderia contar mais detalhes aqui, foram os únicos 2 momentos que eu posso dizer, irmãos, naqueles momentos, Deus não falou comigo. Naqueles 2 momentos, e para mim, no caso, é justamente no hospital, acho que Deus gosta de falar comigo no hospital, justamente naqueles 2 momentos, eu não posso dizer que eu ouvi a Deus, que houve conforto, que houve alguma resposta naquele momento, mas hoje eu posso olhar para lá e dizer, eu tenho certeza que Deus estava lá. Só esses 2 momentos. Todos os outros eu clamei, Deus me deu alguma paz, alguma resposta. Não é porque eu sou espiritual demais, não. Talvez eu seja tão fraco que Deus tenha que falar comigo, que eu não aguentaria outras situações. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque ainda que nós estejamos rastejando para servir a Jesus, a gente tem essa esperança que o nosso corpo abatido será transformado conforme o seu corpo glorioso. Não há desculpa para eu me tornar inimigo da cruz de Cristo. Não há. Ainda que Deus não tenha te respondido. A situação do rapaz lá, desse grande homem de Deus em depressão, é muito mais grave do que a minha. E ele viu muito mais a Deus do que eu já consegui ver. Que você e eu tenhamos essa esperança crucial em nosso coração. Deus está conosco. Eu não estou sentindo, não estou ouvindo, não tem direção. Continua. Porque a outra opção é se tornar inimigo da cruz de Cristo. Aquele ex-crente amargurado. Será que existe ex-crente? Nem sei, né? Mas a gente encontra por aí. Gente que diz, já servi a Deus, mas estou amargurado. Não se torne alguém assim. Existe resposta. Ainda que seja na caminhada, ainda que seja no processo, ainda que não seja agora. Mas o Senhor fala, o Senhor fala. E é por isso, irmãos, que Paulo fecha esse texto, porque ele vai fechar no 4:1. Ele fecha e eu concluo também com o 4:1. Meus irmãos, queridos irmãos, alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, firmes, fica firme, esse é o nosso chamado. Sabe o que significa a palavra firme aqui? Constante, constante. Firme não é alguém que não sofre, não é alguém que não chora, não é alguém que não se sente abalado às vezes, não. Firme é aquela pessoa que é constante, constante. Não é os 100 metros raso, é a maratona de 40 quilômetros. Este é o firme. Já viu alguém correndo 100 metros? O Usain Bolt, a Zafa Power. O cara tem a explosão. É 9 segundos e alguma coisa. Oh, que camarada bom. Chega lá no final, ele já está exausto. Em 9 segundos. Fala para esse camarada correr 1 quilômetro assim. Não aguenta, mas é muito veloz. Agora o nosso chamado não é para isso. O nosso chamado é para maratona. É para uma grande corrida. Como que é? Quando vem os quenianos correr aqui na maratona da São Silvestre. Você já assistiu? Quenianos e outros corredores africanos estão lá na linha de elite,
Começa a corrida, eles estão assim, ó. Aí vai lá, eu mesmo, se fosse, eu já ia na frente, né? Tem lá o pessoal que vai na frente. Quando você assiste, você fica com esperança que um brasileiro vai ganhar. Porque você sempre tem um brasileiro que dá uma disparada. Fala, já ganhou. Está aí no quilômetro 10, ele já está 1 quilômetro à frente dos outros. E ele vai cansando. E o camarada lá só no passinho ganha. Às vezes até quebra recorde. Por quê? Porque ele é constante. É para isso que nós fomos chamados, irmãos, para ser constante. Ainda que seja rastejando, mas constante, seguindo a Cristo, indo em frente. Sejam firmes no Senhor, amados, firmes no Senhor. Isso trará a mim e a você alegria. Isso nos fará imitadores de Cristo Jesus. Você está apanhando hoje de alguma situação da sua carne, seja firme. Você está em alguma situação, você está com dificuldade de orar, seja firme, constante, continue olhando para o alvo, porque olhar para o alvo irá moldar você com aquele alvo. É isso. É assim que nós somos transformados, irmãos. Para quem nós estamos olhando, nós estamos nos moldando. Quando você começa a assistir demais alguém, andar demais com alguém, logo você começa a pegar o jeito dessa pessoa. Não é verdade? Que você está olhando demais, de alguma maneira, para essa pessoa. Continue olhando firmemente para o alvo, constantemente, ainda que seja no passinho. Você vai sendo transformado conforme a imagem de Jesus. E Ele está te ouvindo, Ele está respondendo, Ele está trabalhando contigo. Quero orar com você. E nessa sondagem que eu fiz no meu coração, convido você para fazer. Existe alguma tentação em mim, em você, que está me fazendo desejar ser inimigo da cruz? Te convido a colocar diante do altar de Jesus. Sair daqui dizendo, Senhor, não quero ser inimigo da cruz. Quero ser mais parecido com Jesus. Quem sabe você está numa situação como eu já estive. Orar e Deus não responder. Orar e você não ouvir. Bom, continua. Aqui eu te convido a orar agora, dizer, Senhor, eu não sei, mas vou continuar firme, até o Senhor responder. Até o Senhor responder. Porque Ele vai responder. Porque Ele vai falar. É certo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pelo apóstolo Paulo e essa situação toda, Senhor, dos filipenses que estavam sendo tentados pelos inimigos da cruz de Cristo. Gente que parecia tão santo, mas que diminuía o sacrifício de Jesus em prol do próprio esforço. Senhor Deus, nós não queremos ser tais estes inimigos da cruz. Nós não queremos confiar no nosso poder. Nós não queremos ter como fim a perdição, como Deus o ventre e como a glória nós mesmos. Não queremos pensar só nas coisas terrenas, mas queremos ser imitadores de Jesus, olhar para o alvo, como Paulo fazia. E como vários irmãos na história da fé já fizeram. Em nome de Jesus, Senhor, retira de nós todo o resquício de inimigo da cruz. Toda vez que não lutamos contra pecado, todo pecado que aceitamos em nossa vida, toda desculpa que damos para não te servir, toda vez que jogamos a culpa no outro, por um pecado que eu acolhi, ainda que tenha sido provocado pelo outro, mas que eu aceitei, Senhor, me purifica. Purifica os nossos lábios, Senhor, as nossas mãos, o nosso coração, para que a gente vá diante do Senhor com alegria, com graça, com poder, com amor, em nome de Jesus. Deus de amor, pedimos que o Senhor esteja nos moldando, para que a nossa esperança esteja firmada neste Senhor, que a nossa pátria seja celestial, a nossa cidade nos céus, e que esperemos o Senhor Jesus. E por vezes temos que esperar, Senhor, porque algumas vezes o Senhor não nos responde como ou no momento em que gostaríamos, mas colocamos diante do Senhor, Pai, este desejo, este anseio, esta necessidade de aprender a esperar no Senhor, mesmo quando o Senhor não responde, mesmo quando o Senhor está esperando, na verdade, para nos responder. Colocamos diante de Ti, Senhor. E eu termino confessando que eu não tenho capacidades em mim. Não há em mim capacidade de ser como o Senhor, de ser como Jesus. Por isso eu quero ser transformado de glória em glória. Eu quero caminhar dia após dia, prosseguindo para o alvo. Eu quero ser como o Senhor, o alvo da minha vida.
amá-lo ser o amor mais profundo que eu possuo. Eu peço isso pelos meus irmãos e irmãs nessa noite, Pai. Oramos, clamando para que o Senhor dirija as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.